Tem uma pergunta aqui interessante. Eu estou entrando na menopausa, sinto muita quentura no corpo e dores nas costas, fico sem apetite, sinto um bolo no pescoço. O que seria isso? A gente tem que entender, primeiro, se você está com rash cutâneo, né? Se você está apresentando justamente vermelhidões na pele, é a primeira coisa importante. Porque sensação de quentura no corpo, mulheres na menopausa apresentam, né? Agora, aí tem que conversar com o seu ginecologista endócrino para tentar fazer essa regulação. Agora, se você começar a apresentar urticária, aí já é conosco, né? E isso pode ser explicado através da hipersensibilidade a um problema chamado complexo imune hormonal, que está sendo cada dia mais estudado. Eu me lembro que eu fui um dos pioneiros a estudar isso em 2000 e quanto? Sei lá. Pensar aqui, 2007, 2006. Eu estive no Texas, nos Estados Unidos, fiquei um tempo lá na Universidade do Texas com o professor Richard Reese, como observador, né? No laboratório dele. Tinha o professor Russell Roby também, e o professor Benoitano, da Universidade do Texas em Tyler, e a professora Shilpa Shah, da Universidade de Mumbai, que também estava como observadora na Universidade do Texas. Inclusive me tornei muito amiga dela, e hoje ela é a maior referência em pesquisa em hormone allergy, ou alergia hormonal. E naquela época, quem falava isso era muito criticado, né? Como hoje lactobacilos, né? A gente fala lactobacilos hoje, todo mundo concorda, mas há 20 anos atrás, nossa, você falava que lactobacilos tratava alergia, você podia perder até teu CRM, né? Charlatanismo. Hoje não, hoje todo mundo já entende que o lactobacillus, ele trata alergia, tá mais do que documentado e provado a importância da microbiota nossa no controle dos processos alérgicos, né? Mais do que provado. Então, há 20 anos, meu Deus do céu, falava isso, vinha um professor doutor, um purista intelectual. Como você diga uma coisa dessa, que lactobacillus trata alergia? Eu nunca falei na época, né? Mas tinha colegas meus que foram severamente punidos pelos CRMs, porque diziam que lactobacillus tratava alergia e passavam para os seus pacientes lactobacillus, e foram severamente punidos porque davam uma aplicabilidade de tratamento a algo que, segundo eles, não tinha comprovação científica ainda. E hoje não, hoje a gente vê, está mais do que provado que paciente que tem o microbioma intestinal alterado, ele tem muitas alterações de alergias alimentares, principalmente não IgE mediadas, né, porque aumenta a permeabilidade intestinal, e esse aumento da permeabilidade intestinal faz com que o paciente tenha a produção dos anticorpos da classe IgG, levando então a hipersensibilidade IgE não mediada, a hipersensibilidade alimentar IgE não mediada por IgE. Mas a mesma coisa acontecia com a questão da alergia hormonal. Eu, quando comecei com esse negócio aí de alergia hormonal, até publicamos um trabalho científico da relação de mulheres grávidas com H1N1 e os complexos imunes influenciando uma resposta TH1 exacerbada e TH17 também. Isso foi publicado em revista internacional. Depois bota meu nome, vocês vão achar. Bota meu nome, bota hormone allergy, vocês vão achar algumas coisas. Ou alergia hormonal em inglês, né? Shilpa Shah também, bota o nome dela. A gente conseguiu fazer essa medição. Mas hoje o pessoal já está aceitando mais isso. Eu tenho acompanhado os congressos, né, de alergia, e o pessoal não vê isso mais como charlatanismo. O pessoal vê isso como algo importante e que precisa de atenção, ou seja, a relação do hormônio com proteínas carreadoras do sangue, fazendo os chamados complexos imunes, e esses complexos imunes, por sua vez, levando a quadros de hipersensibilidade IgE-mediada, né? Ou não IgE-mediada, muitas das vezes. Pode ser não IgE-mediada também. Então, o que eu preciso saber, no seu caso, é se você está apresentando urticária, né? Aí é com a gente. Porque aí sim pode ser uma hipersensibilidade hormonal, de chamado hipersensibilidade por complexo imune hormonal, que esteja agravando ou levando os sintomas de urticárias, tá? É uma possibilidade, supostamente, uma probabilidade. Não quero fechar diagnóstico de nada aqui, é só um bate-papo, aqui não é consulta médica.
Aqui é só para vocês melhorarem o seu conhecimento técnico. Conhecimento geral, né? Não técnico, mas conhecimentos gerais e buscarem então a solução para o problema de vocês, sempre com um médico, né? Então precisamos saber se essa urticária pode estar acontecendo e sabendo aí a gente pode entender. Alguns momentos da vida da mulher, na puberdade, por exemplo, quando ela entra na puberdade, você tem um desbalanço hormonal durante o período menstrual que antecede o período menstrual um pouco antes ou durante ele. Você também tem esse desbalanço hormonal em algumas mulheres, né? Não posso nem dizer que é um desbalanço, mas posso dizer que é uma modificação no quantitativo dos hormônios e também na menopausa. E parece que é justamente em alguns pacientes o desbalanço entre um hormônio e outro, ou seja, entre estrogênio e progesterona, e pelo que nós estamos estudando é mais a progesterona que causa isso. Parece que o estrogênio tem uma ação inibitória da progesterona, ele não deixa a progesterona se ligar às proteínas carreadoras quando ele está num quantitativo qualitativo, porque às vezes você vê uma quantidade pequena de estrogênio e alta de progesterona, mas aquela quantidade mesmo pequena de estrogênio ela já é suficiente para inibir a progesterona de se ligar a proteínas carreadoras e fazer os complexos imunes, levando às reações alérgicas ou chamadas reações de hipersensibilidade. Entendeu? Então, existem essas situações na vida da mulher, né, nesses momentos, puberdade, menopausa, climatério, né, menstruação, que faz esse desbalanço hormonal e chega a um tal nível de desbalanço que aquele estrogênio que você tem não consegue, de certa forma, inibir a ação da progesterona na formação do complexo imune, tendo então a reação de hipersensibilidade. Tá? Então busque sobre alergia hormonal, você vai encontrar algumas coisas minhas. Hormone allergy, em inglês se encontra mais. E hoje isso é muito discutido, tá? Nos meios acadêmicos, coisa que há 15 anos atrás também achava-se que quem falava isso era charlatão, mas eu nunca dei bola para essas coisas não. Eu sempre procurei saber, né? Porque aqui no Brasil principalmente, né? No Brasil nós temos, infelizmente, não sei se é a formação nossa, de colônia, com capitanias hereditárias, com escravidão, um dos últimos países que liberou a escravidão, e depois da escravidão, em vez de dar condições à nossa população, simplesmente acharam melhor embranquecer a nossa população importando europeus, né? E como cidadãos de segunda categoria, os japoneses, né? Impressionante isso. Se vocês pesquisarem história, vocês vão ver que a nossa história, ela é uma história muito nojenta, sabe? Nós tínhamos todo um trabalho de eugenia aqui no Brasil horroroso. Fala-se de Hitler, fala-se de Mussolini, fala-se de Stalin, mas não fala-se de pessoas de personalidade. Eu não vou falar muito aqui não, senão vou ficar muito polêmico, né? Mas pessoas assim que você ouviu as histórias de criança de um escritor, que eu li todos os livros dele, quero dizer o nome dele porque ele tem sua parte boa, mas ele foi um dos grandes fomentadores da eugenia, ou seja, o embranquecimento da sociedade. Ele e vários outros, inclusive médicos também. Médico, tem um hospital famoso na zona sul do Rio, no Leblon, que tem o nome desse médico, público, que também era responsável por isso. Um outro instituto de pesquisa aqui também, no Rio de Janeiro, também, que também era um eugenista, ou seja, o eugenismo era muito importante, sabe? E eu não sei, sabe, se essa nossa formação de ser um país sempre colônia, dominado por uma metrópole, com capitanias hereditárias, substituindo o trabalho negro e colocando os negros à margem da sociedade, substituindo por brancos, esses brancos vindo da Europa e de certa forma querendo se autoafirmar, complexados muitas das vezes, porque eram pobres, mas ao mesmo tempo eles não queriam. Eu estou falando isso porque minha família é família de imigrantes também, né? Então, boa parte veio da Europa, Espanha e França, e não queriam se igualar aos escravos e criou uma elite horrorosa, entendeu? Uma elite esquisita. Eu não sou comunista, eu sou até de direita, votei em Bolsonaro, mas a gente tem que se autocriticar, né? Uma elite estranha nossa,
Nossa elite é uma elite esquisita, né? A própria elite intelectual é esquisita, né? Sistemas de cerceamento da liberdade individual, até dos profissionais, profissionais médicos, impedidos de exercer suas profissões, de divulgar suas especialidades, por grupos formados de organizações privadas corporativas. Totalmente inconstitucional isso, e chancelado por autarquias, que eu também não quero mencionar que tipo de autarquia é essa. Entendeu? Então não sei se é isso, mas o Brasil é um dos poucos países do mundo onde a ignorância ela é fonte de autoridade intelectual. Ou seja, se um professor universitário aqui não sabe sobre o que você está falando, é porque não existe. Se não existe, você está falando um absurdo. Se você está falando um absurdo, você deve ser punido. Somente mediante ao conhecimento que aquele indivíduo tem a respeito de um assunto. Ou seja, ele não busca saber realmente o que está acontecendo. Entendeu? Então é difícil. O Brasil é um dos poucos países no mundo onde a falta de conhecimento, onde a ignorância ela é fonte de autoridade intelectual. Se não sei é porque não existe. E ainda dá risadinha. Ha, 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 ha. Não é complicado isso? Então uma crítica que eu falo, eu uso aqui da minha liberdade de expressão, garantida em Constituição, quanto eu posso, né? Porque eu não sei até quando nós vamos poder ter nossa liberdade de expressão. Então é um negócio estranho. Então o que acontece? Eu acho que a área da medicina, não que a gente vá fazer tratamento à torta e à direita no paciente, mas pessoal, quando vier alguém com algo novo, falar uma coisa nova para você, você que é médico, você que é professor universitário que está me assistindo, ver alguém falar com alguma coisa nova para você, não olhe com aquele olhar de elite estranha, né? Elite complexada, né? De síndrome de vira-lata. Não faça isso. Ouça o que aquela pessoa tem a lhe dizer, pesquise sobre aquilo, veja os fundamentos científicos naquilo, para depois você poder fazer uma crítica, ou construtiva, ou uma crítica realmente que venha a contestar aquela argumentação. Mas simplesmente não se coloque num pedestal. Vamos parar com isso. Nós não vivemos mais no momento, você sabe com quem você está falando? Não vivemos mais nesse momento das carteiradas, nem nada disso. Tá bom? Eu estou falando isso não para você que me perguntou essa pergunta, não. Estou falando isso como um desabafo. E para tentar de alguma forma contribuir para a mudança do nosso pensamento, tá bom? Da forma como nós pensamos.